Olá, boa noite. Está no ar o Jornal Terra Viva. Veja agora o que é destaque no agronegócio no Brasil e no mundo. Safra 2023-2024 de laranja deve atingir 309 milhões de caixas. Desembolso do crédito rural do atual Plano Safra superou 290 bilhões de reais. Índice de preços da CEAGESP sobe mais de 4% em abril. Governo federal discute incentivos à produção de máquinas e tecnologias para agricultores familiares. E ainda, hoje é celebrado o Dia Mundial do Frango, segmento que se destaca no quadro internacional. Essas e outras notícias a partir de agora, aqui no Jornal Terra Viva. A safra de laranja no cinturão citrícola de São Paulo e Minas Gerais deve chegar a 309 milhões e 340 mil caixas no ciclo 2023-2024. Com uma colheita 1,55% menor que a safra anterior, o resultado dessa temporada deve ser influenciado pelas chuvas acima da média histórica, que resultaram em apodrecimento floral em algumas das regiões produtoras e pelo aumento da incidência do greening nas lavouras brasileiras. Cada vez mais a citricultura de São Paulo e de Minas mostra valores e a produtividade como vem ocorrendo. Esse é um número que, sem dúvida nenhuma, mostra que nós mantemos, apesar da variação dos últimos tempos, mantemos os valores muito próximos. Isso é assunto para o Silmar Cesar Miller. Olá, Silmar. Primeira previsão para a safra de laranja teve impacto no mercado de hoje? Boa noite. Olá, João. Muito boa noite. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Teve sim, muita expectativa com relação à safra brasileira. O Brasil é o principal exportador, é o maior e único, praticamente, grande exportador mundial de suco de laranja. Então, tudo que acontece por aqui com a safra de laranja merece muita atenção do mercado internacional. Os preços do suco de laranja subiram hoje no mercado internacional, a gente vai ver daqui a pouquinho, por conta da expectativa que se tinha com relação à divulgação desses números. Veio uma certa surpresa negativa aqui com uma produção menor do que a do ano passado. Havia uma certa possibilidade de que fosse um pouco maior, porque a do ano passado foi pequena, na verdade. Então, na verdade, está havendo uma queda de 1,5% por conta desses fatores que foram citados, como excesso de chuvas, causando apodrecimento de flores, por exemplo, ainda no pé, e também a questão do green, a doença que afeta os pomares brasileiros. Tudo isso levando, portanto, a uma queda de 1,5% na produção esperada para a próxima temporada, que começa a entrar no mercado agora com a produção de suco já a partir do final de junho, início de julho, no novo ano comercial 23-24. Isso num ano em que existe uma queda dramática aqui na produção do nosso outro polo produtor aqui, concorrente nosso, que é o da Flórida, nos Estados Unidos. Uma produção que é a pior dos últimos 86 anos, produção colhida agora no final do ano passado, por conta de fatores de doenças, por exemplo, é o caso do próprio greening, que é uma doença que afeta os pomares da Flórida, e também, e principalmente, pelo furacão, aquele furacão Ian, que devastou os pomares da Flórida na última temporada, no ano passado, e isso causou realmente essa queda na produção de laranja, consequentemente de suco na Flórida, produção que é considerada a pior em 86 anos. Tudo isso acaba favorecendo o Brasil, que mesmo com a produção um pouco menor, tem condições de continuar dominando o mercado de suco com preços bastante favoráveis novamente para os produtores e para os exportadores brasileiros. Tanto está aí, além disso, inclusive, só para completar esse cenário aqui de aperto, a própria Citrus BR, que é a Associação Crioulo de Exportadores de Suco, tinha divulgado hoje pela manhã, ou seja, no mesmo dia da divulgação do Fundecitrus, a posição dos estoques brasileiros na virada do ano. Um número que sai com um pouco de atraso, mas de qualquer forma revelam um posicionamento, como é que vira o ano aqui no setor de estoques de suco de laranja. E o número também veio abaixo da expectativa, uma queda forte de 14,5%. Isso também ajudou a dar uma virada no mercado lá fora, com os preços do suco de laranja que vinham caindo ultimamente, acabaram fechando o dia aqui com a alta, outra vez aqui por conta dessa virada aqui nas expectativas de produção e também de estoques aqui do maior exportador mundial de suco. Portanto, está aí um cenário que possivelmente vai continuar favorável para produtores e exportadores brasileiros ao longo do próximo ciclo 23-24 novamente. E Silmar, como fecharam os mercados de commodities agrícolas nesta quarta-feira?
Bom, começando pelo próprio suco de laranja, o preço fechou em alta hoje, chegou a subir durante o dia em torno de 1,5% por conta do impacto desses números aqui do Brasil, mas fecharam o dia aqui com uma pequena valorização de apenas 0,1%, porque acabaram absorvendo ao longo do dia o impacto dessa mudança. A tendência realmente é de manter preços estáveis a mais firmes ao longo dos próximos ciclos, por conta, aqui, como eu disse, dessa queda aqui na produção e nos estoques do Brasil, que é o maior exportador mundial de suco de laranja. Outros mercados, mercado de grãos aí de um lado para o outro nesta quarta-feira, na expectativa da divulgação daqui a 2 dias, sexta-feira, da posição da tendência da produção dos Estados Unidos e da produção mundial de grãos, soja, milho e trigo, para a próxima temporada. Especialmente com relação à safra americana, existe muita curiosidade de saber qual é a estimativa que o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, vai trazer para a nova safra dos Estados Unidos, que está indo muito bem até agora, tem sido um fator de pressão sobre os preços dos grãos na Bolsa de Chicago. Então, hoje, soja, por exemplo, voltou a cair, hoje 0,7% na Bolsa de Chicago, trigo também menos 0,3%, o milho na contramão deu uma respirada, hoje subiu 1,6%, por alguns fatores externos aqui a seus fatores de oferta e demanda, mas também um mercado bastante pressionado por perspectiva de grande safra nos Estados Unidos este ano de 2023. No mercado de Nova York, destaque para o açúcar, que continua realmente bombando em termos de preço, voltou a subir bastante hoje, 1,8%. Preocupações com quebra de safra nos países concorrentes do Brasil, lá na Ásia, especialmente Índia e Tailândia, mas também com tendência de congestionamento aqui nas exportações brasileiras nos próximos meses. Tem muito açúcar que vai em direção ao Porto de Santos agora nos próximos meses, que vai embolar com uma grande exportação também, muitos caminhões em direção ao mesmo porto, levando soja, que está com a exportação atrasada e com um grande crescimento esse ano por conta do crescimento da produção. Então vai dar uma embolada aqui de caminhão de soja, caminhão de açúcar, tudo isso está preocupando especialmente o pessoal do açúcar, que sai atrasado nessa história e vai acabar sendo prejudicado no volume de escoamento. Então, já está afetando o mercado internacional, que está subindo agora também por conta desse fator novo aqui. Suco de laranja, já comentei, algodão caiu hoje 0,3%, café também, café arábica 0,3% na Bolsa de Nova York, e o boi gordo aqui no mercado futuro da B3 também voltou a cair nesta quarta-feira, 0,5%. No mercado financeiro, dólar voltou a cair hoje, 0,8%, fechou a R$ 4,95. Mercado de ações fechou com leve alta de 0,3%. E o petróleo teve um dia de queda hoje também na Bolsa de Londres, mercado do tipo Brent, que é referência para o nosso. O petróleo caiu hoje 1 ponto percentual, fechou o dia a $76,60 o barril. João, esse é o cenário do mercado no fechamento desta quarta-feira. Siga daí. Muito obrigado, Silmar. Uma boa noite para você e até a próxima. Boa noite. O desembolso do crédito rural do atual Plano Safra superou 290 bilhões de reais no período de julho de 2022 até abril de 2023. Só de janeiro a abril desse ano foram liberados pelo menos 79 bilhões de reais, o que representa 9% a mais que o mesmo período do ano passado. Entre os programas prioritários de financiamento agropecuário estão o Programa para Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária, com aplicação de 3,6 bilhões de reais, seguido dos programas de construção de armazém, de inovação e de apoio aos médios produtores rurais, somando aproximadamente 2 bilhões de reais. A região Sul é a primeira em financiamento do Plano Safra, com mais de 95 bilhões de reais, seguido da região Centro-Oeste, com quase 80 bilhões de reais em crédito. A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados realizou audiência pública para discutir as principais diretrizes para a reindustrialização do país. O debate atende o requerimento feito pelo deputado federal Heitor Chu, presidente da comissão, que falou sobre a importância de se discutir as principais diretrizes para a desindustrialização do país. Primeiro, uma reunião que nos abre o horizonte e nos convence cada vez mais de que o Brasil tem futuro, o Brasil tem jeito. Agora, nós precisamos mudar algumas coisas. E acho que as propostas que vieram, que a gente tem que avançar no bio, no eco,
no SG, na sustentabilidade, de fazer as coisas diferentes com menos carbono, com menos poluição, com mais preservação ambiental, pode abrir uma oportunidade enorme de negócio para o país. Eu sei que nós temos uma tradição de exportar minério de ferro, soja em grão, boi em pé. Agora, acho que está mais do que na hora da gente compreender de que a gente tem que vender o bife. A gente tem que vender o azeite, a gente tem que vender o farelo, a ração. Aí nós vamos agregar valores aos produtos, a nossa indústria vai ter outras mercadorias para competir no mundo. Diversas propostas foram apresentadas na comissão, como o reaproveitamento de dejetos para a produção de biogás, o uso de biomassa e também alternativas para a produção de energia renovável. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, também esteve presente, apresentando projetos para a descarbonização da indústria e agregando valores às cadeias produtivas e também promovendo a segurança alimentar. Falamos aqui sobre a descarbonização, que é uma das mega tendências. Existem outras, existe a questão da transformação digital. Então, a CNI, ela apresentou agora, acabou de lançar o Plano de Retomada da Indústria. Ela traz 60 propostas de alcance horizontal que vão ajudar o Brasil a reduzir o custo Brasil, chamado custo Brasil, que são as ineficiências institucionais e econômicas que reduzem a competitividade das empresas brasileiras. Agora a meta é saber como o governo irá fomentar as propostas apresentadas durante a comissão. Primeira coisa que a gente vai, no final do mês, lançar no dia 25 de maio, no Dia da Indústria, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. É uma recriação, na verdade, porque ele já existia antes, mas ele foi basicamente desativado nos últimos anos. Uma das características de uma política industrial moderna é justamente se basear em missões. Então, a gente não vai ficar focado em setores específicos. Então, por exemplo, uma agricultura sustentável, que seja capaz de erradicar a fome, esse tipo de missões e de desafios da sociedade brasileira a gente vai tentar, com esse viés da indústria, como que a indústria vai poder contribuir para que a gente seja capaz de solucionar esses problemas. O índice de preços da CEAGESP subiu mais de 4% em abril. Segundo a CEAGESP, dos 31 itens observados na cesta de produtos vendidos no Atacado de São Paulo, mais de 61% apresentaram alta de preço. A elevação de 4,17% no índice de preços em abril foi influenciada pela valorização dos legumes. O tomate caqui subiu 84% e o pimentão amarelo mais de 64%. Na contramão dos legumes, ficaram as verduras, que tiveram queda de 2,15% no mês passado. O indicador aponta uma variação negativa de 6,41% no setor nos últimos 12 meses. A seguir, o governo federal realiza evento para discutir o incentivo à produção de máquinas e tecnologias agrícolas. E ainda hoje, é celebrado o Dia Mundial do Frango, a proteína animal mais consumida pelas famílias brasileiras. Em instantes, a gente traz mais detalhes no Jornal Terra Viva. O governo federal realizou hoje um evento para discutir o incentivo à produção de máquinas e tecnologias que atendam à demanda das agricultoras e agricultores familiares brasileiros. Em pauta, o incentivo à produção de máquinas e tecnologias que atendam à demanda dos agricultores familiares brasileiros. Estima-se que existam pelo menos 180 modalidades de tecnologias pelo mundo voltadas à agricultura familiar que o Brasil não tem acesso. Segundo o governo, mais máquinas para a produção de alimentos resultarão em melhorias na qualidade de vida dos agricultores familiares, aumento da produtividade rural e aquecimento da indústria com geração de emprego e renda no campo e na cidade. Hoje, 10 de maio, é celebrado o Dia Mundial do Frango. A data também é celebrada pela avicultura brasileira, segmento que se destaca no quadro internacional. Vamos acompanhar os detalhes com a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. O Dia Mundial do Frango foi estabelecido pelo Conselho Mundial da Avicultura para exaltar as conquistas do setor internacional. Uma forma de divulgar a qualidade da produção e incentivar o consumo desta importante proteína animal.
O Brasil é um dos grandes produtores globais da carne de frango. Em 2022, foram mais de 4 milhões de toneladas exportadas para mais de 150 países. O Brasil é o principal exportador dessa proteína, e isso muito nos orgulha, o fato de sermos o primeiro exportador mundial de carne de frango. Exportamos no ano passado 4,8 milhões, mas mais do que isso, o frango é muito consumido aqui no nosso país. O Brasil é um dos países que mais consome frango per capita no mundo. No ano passado, nós consumimos, cada brasileiro, em média, 45,2 quilos de frango, que torna o Brasil, então, um dos principais consumidores per capita no mundo de frango, e a gente vem aumentando esse consumo. Se a gente olhar há 15 anos atrás, esse consumo era lá 25, 30 quilos, e hoje a gente já está num patamar bastante elevado. A carne de frango, uma carne saborosa, uma carne saudável, uma carne acessível à população, e que se tornou, caiu no gosto de todas as pessoas. 96% das residências no Brasil consomem a carne de frango, então uma carne que está praticamente em todos os lares do brasileiro. Isso é motivo de muito orgulho para nós, o fato de nós estarmos presentes no dia a dia dos brasileiros, dos restaurantes, nas casas. Tudo isso faz com que a gente tenha uma responsabilidade muito grande com essa cadeia que gera mais de 4 milhões de empregos entre diretos e indiretos, mais de 500 trabalhos diretos que a gente tem na nossa cadeia produtiva, 100 mil produtores integrados, enfim, uma cadeia que dá orgulho para o Brasil, especialmente no nosso interior, que é onde a gente sente eventualmente às vezes falta de emprego, de renda, um setor que no ano passado gerou 9,8 bilhões de dólares em receitas cambiais para o nosso país. Então tudo isso faz com que a gente tenha aí que comemorar mesmo esse Dia Mundial do Frango, um dia instituído pelo Conselho Internacional de Avicultura, e a gente aqui como Brasil tem uma responsabilidade com o Brasil e com o mundo quando a gente fala da produção dessa proteína tão saudável e versátil como é a carne de frango. O Parque de Exposição Antônio Ernesto Salvo será palco de mais uma edição da Expo Curvelo. O evento é promovido pela Associação Mineira de Criadores de Zebu. Ele será realizado do dia 11 a 15 de maio. A feira irá contar com leilões, shows de rodeio e muito mais. E para saber mais sobre esse assunto, vamos falar agora com Antônio Pitangui de Salvo. Ele é presidente do sistema FAENG Senar. Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Terra Viva. Boa noite, um prazer falar com vocês. Para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de saber como está sendo a organização desse evento. Sim, é um evento já tradicional, são 78 anos a nossa exposição aqui, bem no centro de Minas, no centro geográfico de Minas. Uma exposição com muita história, aqui berço das raças Gir, Guzerá e Nelore, todas elas zebuínas de origem, que se erradicaram muito bem aqui em Curvelo, se desenvolveram muito bem. Mais uma feira de negócios, uma feira de muita importância, e nós, presidindo hoje a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, Sistema FAENG Senar, estamos juntos aqui para mais esse grande evento, que certamente será uma boa amostra, não só de gado, mas também bons negócios para os produtores rurais de Curvelo e região. Antônio, e dá para medir a importância dessa feira para o estado de Minas? Sim, ela é uma feira tradicional. Minas tem algumas exposições que são simbólicas e são muito fortes. Uberaba é uma delas e Curvelo também é uma delas. A gente segue logo depois da festa de Uberaba, que terminou agora esse fim de semana passado, e a gente sabe da importância dessa exposição, porque é um momento das pessoas mostrarem todo o trabalho zootécnico feito nas suas fazendas. Isso é possível a gente mostrar dentro dessas feiras. As feiras no passado eram para que a gente pudesse mostrar o que os nossos animais estavam sendo melhorados nas fazendas, e isso seria, então, consequentemente, passado para o pequeno e para o médio pecuarista. Esse ano não vai ser diferente, mas as feiras se transformaram em feiras de negócio, com máquinas, com veículos, com inovações, e o Sistema FAENG sempre antenado a essas inovações. Nós vamos estar juntos aqui toda semana com muitas novidades para que o produtor rural mineiro possa usufruir bem dessa grande feira que é aqui a Expo Curvelo. Antônio, você comentou sobre as novidades. Qual que é a programação dessa feira? Olha, são vários eventos que nós vamos organizar, além dos leilões tradicionais, julgamentos das raças Guzerá, Gir e Nelore, e também Girolando, que é uma raça que tem crescido muito. A associação do Girolando tem se desenvolvido e hoje é a raça que produz 80% do leite brasileiro oriundo da raça Girolando. Nós vamos ter também oficinas de carne, nós vamos ter encontro
de mulheres, essas também que estão participando cada vez mais desse agro tão pujante que é o agro mineiro e brasileiro. O encontro com jovens, nós precisamos de mostrar a esses jovens a verdadeira faceta desse agro, o quão sustentável ele é, o quão importante ele é para garantir essa tão necessária segurança alimentar que o mundo todo corre atrás. E nós, brasileiros, temos orgulho de ser parte firme dessa garantia, dessa segurança alimentar. E mais do que isso, um público esperado aí de 150 mil pessoas nesses praticamente 3 dias, e com negócio na ordem de 50 milhões. Vamos estar juntos aqui e será uma grande feira. Então a expectativa, Antônio, a perspectiva é muito positiva, então. Sim, é uma perspectiva muito positiva. A gente sabe das dificuldades todas que o Brasil vem enfrentando, mas o agro continua fazendo a sua parte de forma muito firme. E isso precisa, e vocês fazem isso muito bem, isso precisa ser mais bem falado. O agro continua trabalhando, o agro continua produzindo nos seus diversos setores, e Minas é ímpar nisso, porque tem a maior diversidade produtiva, desde o café, ao leite, à pecuária de corte, ao mel, enfim, ao setor sucroenergético. Nós continuamos fazendo o nosso trabalho, e nada melhor do que essas feiras agropecuárias de negócio, para que a gente possa mostrar o que estamos fazendo da porteira para dentro, para que a gente continue sendo respeitado e continuemos fazendo boa parte do PIB mineiro e nacional sustentado pelo nosso agro. Antônio, muito obrigado pela sua participação, um bom evento para vocês e até a próxima. Um abraço a todos, quem quiser está convidado a participar aqui conosco. Perfeito, obrigado, um abraço. A nova novela da Globo, Terra e Paixão, tem levantado críticas em grupos e redes sociais pela forma que retrata o agronegócio. Em entrevista ao canal AgroMais, a deputada federal Magda Mofato afirma que o setor não se sente representado pelo enredo e que a imagem do produtor fica distorcida. É uma situação que mais do que chateia, é uma situação que traz indignação a todos aqueles que trabalham pelo país. Todos nós sabemos que foi a agropecuária que sustentou o país, que segurou o país durante toda a pandemia. E hoje nós estamos vendo situações terríveis dentro do país, inaceitáveis, como, por exemplo, as invasões do MST que estão acontecendo regularmente. E nós temos que nos posicionar favoráveis àqueles que trabalham e produzem no nosso país. E quando acontece de uma novela, e a Globo é assistida por todos, todos veem as novelas da Globo, e a Globo apresentando o produtor agropecuarista, o produtor de agricultura, o produtor de grãos, que são aqueles que sustentam o nosso país, como criminoso, como bandido, que não mede as ações para ter as terras, para invadir as terras, para tomar as terras das pessoas. Hoje, não é assim que funciona de maneira nenhuma. Se no passado foi, esse passado está morto. Hoje, existe uma união muito grande de todos os produtores rurais. Em nota oficial, a TV Globo afirma que a trama de Terra e Paixão fala sobre o amor pela terra e que o universo agro, com toda a sua tecnologia e força econômica, é inspiração para a criação da novela. Diz a nota oficial que esse amor pode ser visto na maneira como os personagens são montados, que passa pelos que entendem de plantação, os que apresentam a tecnologia usada no agro e os pequenos produtores. A emissora diz ainda que a história é uma forma de valorizar o trabalho de profissionais que têm investido em inovação e tecnologia de ponta, empenhados em fazer do agro um agente positivo para as suas comunidades e a sociedade em geral. A seguir tem a previsão do tempo para todo o país e ainda as novas regras para uso de drones na pulverização. A utilização desta tecnologia no agronegócio deve aumentar. Tudo isso daqui a pouco aqui no Jornal Terra Viva. Faleceu nesta quarta-feira um dos mais respeitados pecuaristas do país, Ovídio Carlos de Brito. Ovídio Carlos era conhecido como um dos mais experientes e talentosos criadores de zebu do país, criador pioneiro na seleção de Nelore e Mocho no Brasil. Dedicou a vida também ao aprimoramento genético das raças Brahman e Nelore, contribuindo para o desenvolvimento e sucesso da pecuária zebuína brasileira. O trabalho incansável à frente do Grupo OB e o compromisso com a qualidade e excelência
fizeram dele uma referência no setor. O canal Terra Viva lamenta a perda e se solidariza com os familiares e amigos de Ovídio Carlos de Brito. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para todo o país nesta quinta-feira. Quem conta pra gente é a Luísa Cardoso. Nesta semana, os maiores acumulados de chuva ainda vão ficar concentrados no norte do país. Mais de 80 milímetros entre o Amazonas, Roraima, Pará e também o Amapá. A condição de tempo firme prevalece sobre o centro-sul, ajudando os produtores com os trabalhos em campo, tanto a colheita do café em Minas Gerais, Espírito Santo, em São Paulo também, a colheita de feijão segunda safra em Minas Gerais, no Paraná, o plantio dos cultivos de inverno no Paraná, a colheita do arroz no Rio Grande do Sul. Então, esse tempo firme favorece os trabalhos em campo. E na próxima semana, a condição ainda é a mesma. Tempo firme em boa parte do Centro-Sul, inclusive em áreas do Nordeste também. Esse tempo firme no Nordeste pode prejudicar ainda o desenvolvimento do feijão segunda safra, principalmente no estado da Bahia. E os maiores acumulados seguem no norte em função da zona de convergência intertropical. Nesta quinta-feira, a frente fria que estava atuando sobre o sudeste se desloca em direção ao oceano, mas mesmo assim a circulação de ventos ainda favorece com que chova principalmente sobre o Rio de Janeiro, Espírito Santo, a metade sul de Minas Gerais e também a faixa do litoral de São Paulo. A chuva acontece em vários momentos do dia, intercalando períodos de céu nublado e pode vir acompanhada de rajadas de vento e trovoadas. Em relação ao sul do país, no amanhecer desta quinta, ainda há a possibilidade de geada nas áreas da Serra Catarinense e também da Serra Gaúcha. A condição é de tempo firme em boa parte dos 3 estados do sul, centro-oeste e também no norte de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, assim como o oeste do estado de São Paulo. A zona de convergência intertropical continua atuando e os maiores acumulados vão ser no norte, por isso chove também em boa parte do norte do país. Já em relação às áreas do Maranhão, Piauí e também interior do Ceará, sertão nordestino, a chuva acontece de maneira mais isolada e passageira, sem grandes volumes acumulados. Falando nas temperaturas, nesta quinta, máxima de 32 em Natal, 29 em Salvador, e onde a chuva chega com mais intensidade, capital paulista, máxima de 23 graus. A massa de ar polar avança sobre o sul do país, então as temperaturas máximas no sul também não vão ser tão elevadas. 20 em Curitiba e apenas 21 em Porto Alegre. E o Brasil realizou na madrugada desta quarta-feira a última etapa do embarque aéreo de touros Guzerá macho. Ao todo, foram 157 animais. Foram juntos também com os Guzerás machos um casal de Nelore branco. A Agrobetel, empresa especializada em comércio, importação e exportação de animais, enviou também um casal da raça Sindhi para os compradores conhecerem a qualidade dos animais. O voo está previsto para chegar no Senegal, 8 horas da noite, no horário de Brasília. Com as novas regras para uso de drones na pulverização, a utilização desta tecnologia no agronegócio deve aumentar. Tiago produz soja, milho e algodão há mais de 15 anos na cidade de Sorriso, no Mato Grosso. E nos últimos tempos, conta com a ajuda de drones para a pulverização das lavouras. Uma inovação no agro, na verdade. Antigamente não se via esses drones em áreas maiores de aplicações, né? Então o drone hoje está entrando na agricultura, acho que é fantástico, é a evolução da agricultura também, está iniciando ainda esse processo, mas eu acho que no futuro bem próximo aí, a maioria das agricultores vai estar entrando nessa forma de pulverização. Recentemente, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, flexibilizou as regras para a utilização de drones para pulverização. Com as novas normas, estima-se aumento na compra deste equipamento no setor agrícola. Antes as regras eram um pouco mais restritas. Há 2 semanas houve essa flexibilização. Então a gente estima que no Brasil existam cerca de 5 mil drones sendo usados para pulverização, mas a estimativa é que existe um potencial para 50 mil drones. Ou seja, um crescimento aí de 10 vezes em um curto período. Porque cada vez ele está se mostrando uma tecnologia
para pulverizar mais rápida, mais econômica, menos agressiva ao meio ambiente. Este drone é totalmente voltado para a produção agrícola. Ele utiliza 5 câmeras diferentes que ajudam a detectar como anda a saúde das plantas e também se existem pragas e doenças atingindo a lavoura. Esses dados de mapeamento ajudam os produtores a tomar as decisões exatas nas suas produções. Esse drone ajuda os produtores rurais com o mapeamento da terra e com a criação dos índices de vegetação. Então, com a câmera dele de alta definição e o conjunto de 4 câmeras multiespectral, ele permite os produtores criarem todos esses índices para ver a saúde de como que as plantas estão. Então, dessa maneira, o produtor ele consegue economizar em defensivos agrícolas e também na economia geral desses insumos. Este sistema é capaz de coletar imagens diárias de qualquer lugar do planeta e, a partir daí, gerar informações precisas e atualizadas para os agricultores. Uma ferramenta aliada ao trabalho realizado com os drones. Identificar os possíveis problemas na lavoura, quantificá-los e aí sim fazer a qualificação por meio das imagens de drone e conseguir fazer uma verificação mais acurada em relação a essas detecções que foram feitas por meio das imagens orbitais. Obrigado por estarmos juntos aqui no JTV. Tenha uma ótima noite, até a próxima e, claro, fique com a gente aqui na programação do canal Terra Viva.